principalmente depois da ressurreição do Senhor Jesus, da sua ascensão, é que algumas lembranças, algumas verdades que Tiago viveu com Jesus dentro de casa, agora essas verdades vêm à tona, agora essas verdades vêm um sentido, né, lógico e um sentido contundente na vida dele, pois agora, muito mais do que o irmão, ele deve ter pensado assim: puxa vida, eu estava morando com o Senhor da Glória, o Senhor da Glória estava na condição de irmão meu, e eu não percebi isso. E agora Tiago escreve, né? Ele é muito incisivo, Tiago agora é muito enfático no que diz respeito à fé. Por isso, abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. E Tiago vai falar sobre uma fé prática. Ele vai falar sobre a praticidade da fé. Ele não faz arrodeios, ele não filosofa, ele não faz sermões, como o apóstolo Paulo. Isso aqui não é uma carta direcionada a uma igreja, isso aqui é uma exposição teológica, né, do próprio Tiago, que ficou registrado. E o Tiago, ele traz a praticidade da fé, e eu gosto muito da forma como, eu particularmente gosto muito da forma como o Tiago aborda a questão de fé. E ele fala aqui no versículo 13 assim: está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta que deve ser feita. Com certeza nós vamos ter sofrimento na vida, um momento ou outro nós vamos sofrer, mas ele faz essa pergunta: tem alguém que está sofrendo? É como se ele se pusesse à frente daquela igreja e fizesse a pergunta para a igreja: alguém aqui está sofrendo? Diferentemente de algumas igrejas dos nossos dias, ele não diz: pare de sofrer. Não. Veja só, Tiago faz essa pergunta e pergunta se alguém está sofrendo, versículo 13. E quando você tiver essa resposta de sim, se a resposta sua for sim, que você está sofrendo, ele não classifica qual é o tipo de sofrimento. Ele pergunta se você está sofrendo. Tem várias coisas que nos levam a sofrer, não é? Muitas vezes, e Tiago observando Jesus, quando chegava para as pessoas, Jesus perguntava assim: você quer ficar curado? Jesus não perguntava qual é o seu problema. Jesus, me conta aí um pouquinho da sua história. Como foi que você chegou a tal ponto? Como foi que você chegou a esse extremo, a esse fundo do poço? Tiago observava isso no Senhor Jesus. Jesus perguntava simplesmente: você quer ficar curado? Tiago agora, de uma maneira prática e incisiva, ele chega e faz essa pergunta para a igreja. Pergunta para você, pergunta para mim: alguém está sofrendo? E sabe qual é a resposta de Tiago? Ore. Faça a oração. A primeira coisa que nós devemos fazer diante do sofrimento é nós orarmos. Mas pastor, o meu sofrimento é por conta, de ordem financeira. O meu sofrimento é por conta de uma relação interpessoal. Pastor, o meu problema é por conta de uma enfermidade. Independentemente de qual seja a fonte do nosso problema, está fazendo você sofrer? Ore. Sabe por quê? Não porque essencialmente a oração vai mudar, vai combater diretamente esse seu sofrimento. A oração vai curar a doença. A oração vai fazer dinheiro aparecer. A oração vai tocar no coração daquela pessoa para que o relacionamento seja mudado. Não, a oração, ela é o norte. Ela é o direcionamento para resolver. Sim, ela pode até curar uma enfermidade naquele momento. Mas a oração, quando você está sofrendo por conta de uma doença, você vai orar e de repente Deus vai mostrar para você o médico que você precisa buscar, o tratamento que precisa ser realizado. Por isso que quando o Tiago faz essa pergunta: está alguém sofrendo? Ore. Espera aí, oração é resolução para todos os problemas? Pode ser e pode não ser. Na maioria das vezes não é resolução para todos os problemas. Mas uma coisa é certa: a oração é direcionamento para todos os problemas. Porque às vezes nós estamos enfrentando um problema, irmãos, e nós não sabemos como resolver determinados problemas. E quando nós não sabemos resolver determinados problemas, é necessário que a ajuda do alto
ela venha. Mas escute só. Quando você tem um problema, nós precisamos entender que temos um problema para resolver. Nós não vamos tentar resolver esse problema simplesmente. A primeira coisa que tem que ser feita é orar. Porque na tentativa de resolver esse problema, nós podemos até buscar os recursos equivocados para a resolução daquele problema e podemos até piorar, potencializar aquele problema. Por isso que é importante, quando nós temos problema, nós orarmos. É o que Tiago está dizendo. Você está sofrendo, alguém dentre vós está sofrendo, faça oração. Mas o que é que nós fazemos quando a gente tem um problema? Eu lembrei daquele amigo. Opa, lembrei daquele bem que eu posso vender. Eu lembrei daquele tratamento. A gente não vai dobrar os joelhos e apresentar ao Senhor aquele problema. A primeira coisa que tem que ser feita quando nós temos um problema é orar, irmãos. Se nós somos cristãos, se há uma relação nossa com Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. E ele faz outra pergunta: está alguém alegre? Alguém está contente? Alguém está satisfeito? Seja agradecido. Seja grato ao Senhor. Às vezes nós recebemos uma bênção por meio de uma pessoa, por meio de uma situação. A gente fica feliz com aquela pessoa, a gente fica feliz com aquela situação, ao invés de nós agradecermos a Deus. Claro que a gente depois precisa agradecer a pessoas, claro que depois a gente precisa agradecer a essa situação que trouxe tudo isso, toda essa nossa alegria ao coração. Mas, irmãos, o primeiro ato de alegria nosso deve ser gratidão para com Deus. O primeiro ato de alegria nosso. Houve um tempo, essa era uma tradição, né? Eu vejo que era uma tradição, infelizmente. Vamos dizer que era uma devoção, vamos dizer que era coisa prática, mas hoje virou tradição. Por que virou tradição? Porque antigamente as pessoas, elas contemplavam, elas viviam momentos de alegria e elas faziam culto e ação de graças. Hoje não se vê mais fazendo culto e ação de graças. Os sujeitos antes compravam uma bicicleta, culto e ação de graça. Hoje a gente tem tantas coisas, muito mais do que uma bicicleta, e a gente não realiza um culto e ação de graça. Antes, o sujeito conseguia uma casa para alugar, rodava, achava uma casa para vou fazer uma proteção de graças aqui. Hoje a gente comprou uma casa e não faz uma proteção de graças. Tiago está dizendo: ei, peraí, você está feliz, você está alegre, celebre o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Eu vou jogar bola, peça ao Senhor: Senhor, está aqui as minhas articulações, meus ligamentos, meus ossos, meus músculos, a minha face, Senhor, meus órgãos internos, né, porque às vezes a gente pode levar uma pancada no órgão interno. Senhor, me guarda. Terminou futebol e vem aquela liga: Deus, muito obrigado, Senhor, nada aconteceu, eu joguei bola o tempo todinho. Tem um colega agora que estava com a clavícula quebrada, fez um tratamento, fez cirurgia e tudo, né, porque quebrou a clavícula, teve que fazer um procedimento cirúrgico, porque via de regra não se faz cirurgia, não é? É só imobilizar e tal, e esperar que o osso. Mas o caso dele foi tão grave que ele teve que fazer uma cirurgia. Aí passou, pouco tempo depois, ele restaurou, foi jogar a bola de novo, quebrou o rosto da face, o osso da face, né? Aí está lá, vai ter que fazer a cirurgia no rosto, no osso da face. E é por isso que quando eu tenho que jogar futebol, Senhor, muito obrigado. A gente corre risco. Corre risco até caminho, até andando de bicicleta, não é? Imagine só. Então, se você, irmão, se você está feliz por qualquer coisa, você precisa celebrar o nome do Senhor. Eu fui colocar a bateria na chave do carro, com um rapaz lá da Gisela que
ele coloca a bateria na chave do carro. E aí ele estava com o dedo cortado. Esse pastor, o meu trabalho aqui, ele faz chaves e tal, copo de chave. Pastor, o meu trabalho aqui hoje me faz entender que um dedo da mão é tão importante. Hoje eu sei que eu nunca tinha cortado o dedo da mão, a dificuldade que eu tive até de colocar a bateria na chave do seu veículo. E às vezes nós não nos lembramos, nós acordamos, dormimos feito um pedaço de pau e acordamos feito um animal. Não agradecemos a Deus na hora de dormir, nem tampouco na hora que nós levantamos. Meu Deus, os meus olhos contemplaram a luz. Você já pensou a grandiosidade de tudo isso? Irmão, você está feliz? Cante louvor. Eu estou feliz aqui, a felicidade é minha. Não vou contar para ninguém, graças a Deus que eu estou aqui. Está o meu reservado. Quando a Bíblia Sagrada diz que cantar louvor, ninguém canta louvor só para você. Canta louvor só para você. A sua alegria vai ser compartilhada com todo mundo. Quantas pessoas você puder compartilhar a alegria, se você puder fazer um festão, fechar a rua e fazer um festão, uma churrascada, por a alegria que você tem, faça. Mas às vezes você sozinho vai comemorar, não é? Você sozinho vai comemorar. Cantar louvores é tornar público. Como o próprio apóstolo disse, nós não podemos, Pedro disse, nós não podemos nos calar daquilo que nós temos visto e ouvido. Torne pública a sua alegria. Celebre o nome do Senhor. Hoje as pessoas têm dificuldade até em comemorar o seu aniversário. Tem dificuldade. Nós temos uma amiga desse porque tem depressão, né? Ele se esconde de todo mundo, nem a família puxa ele. O dia do aniversário dele sai cedo, né? E quando a gente queria parabenizá-lo, a gente ia na casa dele bem cedinho, porque se não fosse cedo, eu chegava na casa dele, cadê fulano? A mãe dele, né? Não seria, não, saiu aqui, foi cedo, desapareceu. Só ia aparecer à noite, foi tarde da noite. Como é que pode viver uma vida assim? E é interessante, o contrário disso, quando nós estamos passando por dificuldade, a gente não somente ora, mas também pede oração para Deus e o mundo. Compreende? Pede oração para Deus e o mundo. Mas quando está feliz, eu falei com alguém essa semana, né? Digo, olha, sua filha aniversariou e você não me avisou. É uma filha, a filha dessa irmã querida, ela não se relaciona com a gente, não é da igreja, mas ela é. Eu digo, olha, naquele dia, não passando no rosto, não é? Mas naquele dia em que aquela sua filha estava com problema, eu vim aqui orar com ela por telefone. Você me chamou para orar com ela pelo telefone. Naquele dia que a sua sobrinha estava com aquele problemão, você me chamou bem aqui para orar com ela. Eu não estou aqui alegando, eu estou aqui dizendo que na hora que tiver um momento desse aqui para se alegrar, me chame para orar pelo aniversário da sua filha. Você devia ter me chamado para orar por ela. É porque nós somos assim. Mas Tiago está falando de praticidade, irmão. Fé ela é prática, a vida cristã ela é prática, não tem arrudeio. Por que no Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá? Eu fiz uma leitura dessa passagem, né? Porque o leão é o rei da selva, né? Eu e você podemos até não ter noção do que é um leão, mas aquela turma que convivia lá, na região do Oriente Médio, onde tem leões, né? Inclusive Davi lutou com um, né? E matou. Mas eu gosto de assistir os vídeos no Instagram. Meu amigo é uma voracidade, o bicho é valente, é determinado, uma coisa de louco. Eu fui no zoológico lá de Teresina, o leão, o comprimento dele é praticamente esse banco aí. O comprimento dele. Uma coisa mais frondosa do mundo. E tem lá um fosso onde eles ficam, né? Deve ter ali uns 30 por 30 metros de metro quadrado, né? Uns 120 metros quadrados e 200 metros quadrados. 120? 4 vezes 30, quanto é que dá? Mas está lá o bicho do fosso, a gente chega, a entrada do zoológico
deve dar uns 2 quilômetros, por aí, entrada até lá. De lá, você ouve o estrondo do bicho. Parece que está assim pertinho. Aí Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Eu estive observando um vídeo, uma leoa, já passando um rebanho enorme de gnu. Que rebanho de gnu lá na África é rebanho. É gnu que a gente deixa no ponto. Aí passando aquele rebanho de gnus, monte, pulando. Aí a leoa se posicionou, umas 2 ou 3 leoas se posicionaram assim para pegar, para ficar esperando a oportunidade para dar o bote e pegar o gnu. Aí não sabia qual pegava, só com a cabeça, não sabia qual pegava. Quando pensa que não, por trás dela aparece um leão, mas pula por cima da leoa, pula no meio do bicho, se agarra no arraio, domina em trás e arrasta. Ele não escolheu, ele pulou no meio. Ou seja, atitude. Enquanto as leoas estavam ali, o cara que queria, no mesmo, não era, um bando de gnu, centenas deles, o leão se jogou, foi no meio deles. Quando João diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque Jesus, ele espera de nós atitude, ele espera de nós posicionamento prático. O mar está revolto, tempestade, o barco balançando, entrando no água, aquieta, mar aquieta, vento emudece. E aí quando tudo se aquietou, Jesus, por que vocês são tímidos? Tão tímidos, homem de pouca fé, homem de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? O que Jesus estava querendo deles? Mas não foram clamar para Jesus, não foram pedir Jesus socorro, clama a mim, responder-te-ei. Tem hora que não é para clamar, tem hora que é para agir. Era para eles, discípulos, chegar para o vento, mandar o vento se aquietar, o mar se acalmar, o vento emudecer e o mar se aquietar. Era para eles fazerem isso. Jesus não tinha dito para eles que eles tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, mandava um monte se jogar para um lado e para o outro. O que está faltando para nós, como cristãos, que acreditamos no Senhor, é posicionamento, é atitude. Você tem reparos a ser feito na sua vida? Tem alguém que você precisa se consertar, alguém que você precisa perdoar, liberar perdão, pedir perdão, mesmo que a pessoa não lhe pediu perdão, vá lá liberar o perdão. A pessoa ainda está com vontade de fazer pior com você, mas vai lá e libera perdão. O problema dela e Deus, é entre ela e Deus. Sai daqui agora, hoje, vai lá. Fé é prática, a gente não quer praticar. Você está precisando pedir perdão? É você que está precisando pedir perdão? Pois saia daqui, hoje à noite, vá lá pedir perdão. Vá na cara de pau, né? A mesma cara limpa, como diz minha mãe, que você teve para ofender, essa mesma cara limpa você vai ter, vai chegar lá e pedir perdão. Vá lá. Reconheça. Comece a colocar em prática o Evangelho, a sua fé. Porque a gente colocar em prática a fé, chegar diante do mar, aconteceu com Moisés, claro que acontece comigo, mesmo tempo que Moisés disse, meu Deus, vai mar, se abre aí. Não é por aí. Pratica. O que Deus está mandando fazer? Eu vou fazer um parênteses aqui, oferta e dizima, né? Muita gente gosta disso, eu também gosto de falar desse assunto. Não pratica. Esse expediente é esse que não pratica mesmo. Meu irmão, fé, praticidade, Tiago, ele está falando da fé prática, esse camarada que era meu irmão de Jesus, que viveu com Jesus, ele estava observando e viu que, né, o Senhor dele, que ele pensava até então que era irmão, o Senhor dele era prático na sua maneira de agir. Vai lá, pesca um peixe lá, o problema é imposto, pesca um peixe lá, no bucho dele vai ter moeda. Lá se vai, vamos pescar um peixe, não entendo. O que está acontecendo? Tem peixe aí? Não, passa uma noite, não tem peixe não. Pois joga na rede do outro lado. Joga na rede do outro lado, foi o que aconteceu? Não dá para puxar lá, peixe demais. Chama a gente e pode botar peixe demais. Jesus não ficou, peraí, isso aqui tal. Olha, eu vou explicar para vocês que é assim. Joga a rede do outro lado. É isso que Tiago está dizendo para nós aqui. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes
façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Estiver doente, chama alguém para fazer a oração. Por que Tiago não manda você orar quando você está doente? Por que Tiago manda você pedir a alguém que ore por você quando você está doente? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que nós sejamos médicos de nós mesmos e autossuficientes. Eu estou doente, não vou pedir oração para ninguém. Eu vou orar e o Senhor vai me curar. Deus não quer essa autossuficiência de nós. Ele quer essa dependência que nós temos uns dos outros. Por isso é que somos igreja. Ele não quer que nós soframos sozinhos. Ele quer que nós soframos com o outro. Por isso que quando alguém está doente, pede oração, o irmão. E se for possível, que seja a liderança da igreja. Não precisa ser o pastor, não. Os presbíteros, a liderança da igreja. Chama a liderança da igreja para orar. Às vezes nós compartilhamos nossas debilidades com todo mundo, menos com as pessoas que são maduras na igreja. Às vezes as pessoas maduras da igreja são a última a saber, porque nós temos um amigo íntimo, uma amiga íntima, ou amiga, ora por mim, não é assim, né? Hoje as irmãs têm dificuldade até chamar outra irmã, desculpa aí, amiga. Uma vez eu falei no grupo das irmãs, teve uns que não acharam bom, mas eu acho estranho. Nós não somos do mundo, nós somos igreja irmã, ou minha irmã. Está tão difícil chamar de irmã, vai chamar de amiga. Não, amiga, olha, eu acho. Minha irmã, santa do Senhor, serva do Senhor, bendita do Senhor. Não é assim? O linguajar cristão não deve ser esse. Não precisa concordar comigo nesse aspecto, não precisa concordar. E a oração da fé salvará o enfermo. Opa! A oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Quem levanta é Deus. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Tem doença que é decorrente de pecado. Esse texto nos faz entender que tem doença que é decorrente de pecado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Lembra, você está em pecado com algum irmão, ele sabe que você ofendeu, ele sabe que você pecou contra ele, vai diretamente nele, vai diretamente. E se for alguma coisa que você tem que ressarcir, pode fazer o ressarcimento. Qualquer que seja, ressarcimento material, o que for. Não, eu estourei o pneu do carro do irmão, compra outro pneu novo para ele. Pega um cartão emprestado aí e compra em 10 parcelas. Mas, irmão, me perdoe, olha, não vi e tal. Não, é assim mesmo, olha, me perdoe, porque eu não vi a pedra, né? De repente o pneu estourou. Você sabe o que acontece, né? Não, irmão, não é assim não. Não, irmão, não precisa não. Não precisa nem você falar. Você vai lá, né? Se você puder pedir perdão com restauração, peça. Só se você não puder restaurar. Mas se você puder restaurar, você deve restaurar. Você deve restaurar. Sem dúvida alguma. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você sabe quem é justo? Sabe quem é justo? Quem Jesus justificou. Irmão, se a pessoa confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela pode até estar com a vida desmantelada. Mas ela foi justificada diante do Senhor. Ela é justa pelo que ela vinha fazer. Ela é justa pelo que Jesus fez. Então essa pessoa é justificada. Por isso que o apóstolo Paulo fala: vós sois justificados em Cristo Jesus. É cristão, está com a vida meio bagunçada, mas é cristão, chama esse infeliz para orar por você. Porque o poder não é dele nem dela, o poder é do Senhor. Ele está dizendo aqui: a oração do justo pode muito em seus efeitos, sua eficácia. Diz: mas Elias era quem? Era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meu irmão, uma oração para segurar a chuva 3 anos e meio, tem que ser um cabo de atitude. Lembra dele diante dos 450 profetas de Baal? Rapaz, nós vamos ver quem é que serve a Deus agora, quem é o Deus forte, se é Baal ou se é o Deus que eu sirvo. Bora ver aqui, chama aí. Aí quando ele olhou, 450 homens, ele sozinho. Não é? Não era ele sozinho. Era o Deus dele contra o Deus dos Baalins. Era o Deus dele contra o Deus dos Baalins. E lá estava ele. Bora lá, vocês vão clamar, começar a clamar. E grita que ele pode estar dormindo. Vamos ver, o que mandar fogo primeiro é o Deus verdadeiro. Gritaram, esgoelaram, acho que ficaram tudo rouco. E nada aconteceu. Ele disse, mas agora eu vou clamar ao Deus do céu para que ele mande fogo. Molha a fogueira aí, não molha mais. Meu amigo, quando ele orou, o que aconteceu? Fogo desceu do céu. Queimou o holocausto, queimou a lenha, até as pedras foram queimadas. Porque não poderia dizer, não, foi um raio que caiu aí, uma coincidência. Aí apareceu um filho, né? Filho das trevas, parecia que é coincidência. Não aparece aqui para uma pessoa para desmentir o milagre que a gente faz, que a gente recebe. Mas não, o fogo lambeu até as pedras, viveu Sagrada diz. Elias era um homem semelhante a nós. Esse camarada orou por 3 anos e meio, não choveu. Depois ele ora e chove. Se posiciona, meu irmão. Se posiciona, meu irmão. É praticidade, fé é prática. E deixa o resto com Jesus. Amém? Vamos orar, coloque de pé, vamos agradecer.